Sejam bem-vindos ao Planeta Mulher, que hoje vai falar de um tema que é um flagelo na nossa sociedade, mas infelizmente está presente e tem que ser dito muitas vezes, porque é uma doença da nossa sociedade e na maior parte das vezes está oculta, muito mais perto do que nós imaginamos. Mas esse não é assunto para mim, é assunto para ela, Egla Alves, que ilumina esse estúdio todas as vezes obrigada. Que vem aqui. Estamos hoje de pandan. É verdade. Não é? Isso é a Sintonia. sinergia, exatamente, a sinergia, Claro a que sintonia. Egla, é maravilhoso recebê-la aqui, sempre. Muito é quase obrigada. a nossa sócia do Planeta Mulher. Mas, infelizmente, hoje é um tema muito sério e, ao mesmo tempo, é um tema muito presente na nossa sociedade. Sim, Não sem é? dúvida. O que acontece com as crianças que se mutilam? Antes de começarmos até o nosso programa, eu preciso explicar que nós recebemos algumas mensagens através da nossa página, facebook.com/Planeta Mulher. E esse, infelizmente, é um dos assuntos que já recebemos por mais de uma vez. E por isso mesmo nós fomos buscar aquela que é mesmo especialista e que sabe mesmo o que está falando e ainda estudou toda semana, que ela já me falou ali na pré-entrevista que esteve a se preparar para falar sobre esse assunto. É muito importante que a gente consiga olhar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes com um olhar mais crítico. É isso mesmo, Egla? Não considero que seja com um olhar mais crítico. Eu diria de outra forma, diria com um olhar mais compreensivo. Mais atencioso. Sim, porque crítico já eles são para si próprios. Ou Ok. seja, dos problemas, deste problema da automutilação, ou de uma forma mais geral até do comportamento autolesivo, que eu também já vou explicar um bocadinho o que é muitas vezes a hipercrítica, a autocrítica que os adolescentes têm e que os faz aqui querer fugir um bocadinho deste sentimento que os oprime e que os faz sentir, claro, muito, muito mal. Olha, antes de mais eu preciso agradecer a mãe que partilhou isso conosco na nossa página, mandou inclusive fotografias. E é claro que não vamos aqui expor o nome das pessoas, mas acredito que muita gente deve estar passando por essa situação também, porque os números não são tão interessantes como gostaríamos que fosse. Sim. Egla, primeiro, o que é a automutilação? Vamos começar por aí. O que uma criança, um pré-adolescente, um adolescente sente para começar a se machucar, a machucar a si próprio? Então, como eu expliquei, a automutilação está aqui dentro de um fenómeno um bocadinho mais abrangente, que são os comportamentos autolesivos. E o que é que são comportamentos autolesivos? São comportamentos que eu faço ou que eu ponho em prática contra mim, contra o meu próprio corpo. E com intencionalidade, ou seja, eu sei que o estou a fazer e sei que quero fazer isto para causar lesão. Sim. Dentro destes comportamentos autolesivos temos então a automutilação, que é se calhar o que as pessoas mais conhecem, o cortar. Pode ser, por exemplo, aqueles adolescentes ou mesmo adultos que nós conhecemos que se cortam, fazem cortes na pele, ou que perfuram a pele, ou que se queimam propositadamente. Estes são os da automutilação. Ou seja, eu a tentar tirar uma parte do meu corpo, ou tentar machucar o meu próprio corpo. Então, os outros comportamentos autolesivos são, por exemplo, eu abusar de medicação, mas não de uma maneira para me dar uma moca, como os adolescentes dizem, não, nada disso. Ou seja, não é para me dar só prazer, é também para me causar lesão. Ou então, outros comportamentos como saltar de sítios muito altos para poder eventualmente causar uma lesão, também partir ossos, por exemplo. Ou também temos outro tipo de comportamentos que é ingerir substâncias que não devem ser ingeridas, detergentes, lexívia, ou então também ingerir objetos, pregos, alfinetes, objetos cortantes. Acredito que quase a totalidade das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento deve estar pensando por que alguém faz isso? Creio que esses adolescentes que fazem isso, não têm a intencionalidade de machucar a si próprio. Faz isso porque sente alguma dor, o que os leva a fazer isso? Em primeiro lugar, acho que é importante nós falarmos aqui de outra coisa, que é, nós estamos aqui a falar de adolescentes
porque predominantemente estes comportamentos aparecem no início da adolescência, entre os 12 e os 15 anos, se bem que há estudos e há bastantes registros de situações de, a partir dos 5 anos de idade, as crianças já poderem apresentar, se bem que a prevalência é muito mais baixa, mas isso já pode ocorrer. Porquê é que acontece, se calhar, na adolescência, ou porquê é que começa na adolescência, predominantemente? Porque a adolescência é uma fase muito complexa. Pois é. É uma fase... a transformação, não é? Exatamente. Complexa a nível corporal, ou seja, eu deixo de ter um corpo de criança, não é? Em termos hormonais, o meu corpo começa a mudar, a minha cabeça começa a mudar também. Ou seja, as exigências que eu tinha psicológicas até agora mudam completamente. Até agora eu era cuidada, não é, pelos meus pais, era mais objeto de dependência. A partir daí eu tenho que me começar a inserir numa sociedade, em grupos, que têm algumas expectativas em relação... Eu estou a falar sempre como se eu fosse um adolescente, porque eu acho que se calhar é mais fácil as pessoas perceberem. Mas eu tenho que me integrar, eu tenho que me sentir autónoma por um lado, mas por outro lado sou completamente dependente emocionalmente. Ou seja, se por um lado eu me quero sentir autónoma e independente, quero mostrar que tenho as minhas próprias ideias e que sou um ser individual por mim própria, ou seja, não sou o filho ou a filha daquela pessoa, não, eu sou uma pessoa que começa a ter as minhas próprias convicções, os meus próprios valores. Ao mesmo tempo, fazer o desmame daquilo que eu tive até aqui é muito complicado. Tornar-se adulto dói. Essa é uma verdade. Sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas existe cura? Isso é passageiro? Pode ser, pode não ser? Preciso de voltar um bocadinho atrás ainda. Eu já ando muito acelerada com esse tema. Exatamente, que é porque estava-me a perguntar e eu acho que é muito importante. O que é que leva um adolescente a fazer isto, não é? Ou seja, todos os adolescentes passam por estas alterações que nós estávamos a conversar, mas nem todos têm comportamentos de automutilação ou comportamentos autolesivos. Em Portugal, não há muitos estudos ainda, quer em Portugal, quer no mundo inteiro, não há muitos estudos ainda acerca desta área. Os estudos que existem são muito difusos porque há uma dificuldade ainda em termos de conceitos. De país para país, de língua para língua, os conceitos mudam um bocadinho e depois é difícil nós compararmos estudos que têm conceitos diferentes. Mas temos em Portugal alguns estudos muito interessantes de uma pessoa subejamente conhecida, o Dr. Daniel Sampaio. Sim. Que estuda muito em termos de suicídio, mas também dos comportamentos autolesivos. Ele tem uma equipa, o Dr. Guerreiro também, que tem feito um trabalho espetacular neste sentido. Então, em Portugal, a prevalência de adolescentes que começam a ter este tipo de comportamentos é mais ou menos 10%. 10% são muito jovens, exatamente. Então, o que é que leva um jovem a querer fazer mal a si próprio? Porque no fundo é isto. Fazer mal a si próprio é muito importante sem que isto seja considerado uma tentativa de suicídio. Pois é. Porque muitas vezes estes comportamentos são vistos como tentativas de suicídio que não são. O jovem quer fazer mal a si próprio, mas não quer morrer. Numa fase inicial. Mas a isso a gente já lá vai. A única pergunta que vem na minha mente é por quê? E é isso que eu vou explicar agora. Porquê? Quando eu tenho uma dor emocional que me ultrapassa, ou seja, que é tão grande que eu não tenho estratégias de coping para lidar com ela, e agora pergunta-me muito bem, então Egli, o que é que são estratégias de coping? Sim. As estratégias de coping são estratégias que nós criamos, muito individuais, cada um, que nós criamos para lidar com situações estressantes ou emocionalmente avassaladoras. São aquelas estratégias que eu crio quando eu sinto que eu própria não tenho capacidade para lidar com aquela situação e tento aqui criar algum tipo de estratégia. Há dois tipos de... É uma fuga? É quase que uma tentativa, fuga. Sem dúvida nenhuma. Porque as estratégias de coping, sem dúvida nenhuma. Sim. Porque as estratégias de coping tanto podem ir em dois sentidos: resolução de problemas ou regulação emocional. O que é que acontece com estes jovens? Eles sentem emoções tão avassaladoras, tão pesadas, que eles tentam fugir disso. Deixa eu tentar entender. Imagina que eu tenho um problema, eu como adolescente tenho um problema, e acredito que eu não tenho recursos para resolver isso.
É isso mesmo. Então eu preciso fugir tentar fugir de alguma forma. Sim. É como se aquilo fosse buscar a minha atenção toda para ali, fosse desviar. Exatamente, é muito transmitir a dor emocional para uma dor física. Já percebi. Porque com a dor física eu sei lidar, com a dor emocional eu não consigo. A pergunta que não quer calar é a pergunta da nossa mãe, lá da nossa página. A cura, a minha filha vai melhorar disso? Sim, pode melhorar e deve e vai, muito possivelmente, mas não nos vamos enganar, é preciso ajuda profissional, especializada, sem dúvida nenhuma. Ou seja, em primeiro lugar, e eu acho que isto é muito importante, nós darmos também estas dicas, que é o que é que pode levar um adolescente a sentir esta dor tão avassaladora. Porque muitas vezes nós vemos os adolescentes com as suas dúvidas, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, e desvalorizamos um bocadinho. Eu acho que a sociedade tende a desvalorizar. Pronto, dramático. O adolescente é super dramático. Ou aborrecente, não é? Exatamente. Não, o adolescente não é dramático. O adolescente está a passar por uma crise existencial enorme e precisa de compreensão acima de tudo. Por isso, claro que esta falta de estratégias de coping, ou esta dificuldade em lidar com as melhores estratégias, tem muito a ver com o meu próprio desenvolvimento e como é que eu cheguei até aqui. Tem muito a ver com muitos destes adolescentes podem ter perturbações psicológicas, sem dúvida nenhuma, ansiedade, depressão, podem ter sido vítimas de bullying, principalmente os rapazes que se automutilam, foram e são vítimas de bullying, podem ser jovens que foram abusados de qualquer forma, sexualmente, psicologicamente, fisicamente, ou seja, há muitas coisas que podem estar aqui por trás. Não tem que ser sempre isto. Está associado também a algum consumo de substâncias. Uma franja dos jovens que se automutilam também já fazem algum consumo de substâncias psicoativas. Ou seja, há muitas coisas que podem levar a este problema. Por isso, quando eu digo é preciso ajuda especializada, sem dúvida nenhuma. Agora, eu também acredito que a primeira ajuda tem que vir dos pais e das pessoas que nos são próximas. Como é que nós todos pais podemos ajudar? Aliás, nem vamos falar só em pais, vamos falar de toda a sociedade, porque os tios também estão ali para ajudar, os professores e toda a gente. Como podemos ajudar, Egla? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante quando alguém descobre, seja uma professora na escola, seja o grupo de jovens, por exemplo, seja um movimento em que o adolescente esteja inserido, um amiguinho. Seja um amigo, sejam os pais. Eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer é valorizar. Não desvalorizar, não pensar que isto é uma coisa, é uma fase, é uma fase e vai passar. Penso que essa é a primeira atitude de toda a gente, completamente, né? É uma fase e vai passar. Isto é para chamar a atenção. Isto não é assim, não é para chamar a atenção desta forma. Muitas vezes é uma sinalização social, mas não é para dizer, façam tudo o que querem. Não, eu estou a sofrer horrores e preciso que alguém olhe para mim. Preciso que alguém venha aqui proteger-me. Preciso que alguém me faça sentir segurança e conforto, porque eu estou completamente perdido. Preciso que alguém diga para mim que isso vai passar, ou que isso, no mínimo, eu vou saber lidar com isso. Ou seja, se eu descubro que um adolescente que eu conheço está a ter este tipo de comportamentos, porque às vezes, porque é que eu digo desculpe? Porque muitas vezes estes comportamentos são feitos isoladamente e às escondidas. Durante muito tempo são feitos às escondidas. Porque o adolescente não quer logo mostrar o que está a sofrer, quer primeiro tentar aprender a lidar com o seu próprio sofrimento. E então, lá está, não mostra logo. Se eu descubro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, lá está, é valorizar o sofrimento daquele jovem e depois tentar mostrar-lhe que eu o compreendo, ou mesmo que eu não o consiga compreender, abrir-me para essa compreensão. Ou seja, não é chegar ao pé do adolescente e dizer, olha, estou aqui para ti, fala comigo. Mas depois está a olhar para o relógio, ou está a olhar para o telefone, ou está a ver o que é que está a dar na televisão. Não, eu tenho que me sentar com ele e tenho que fazer com que ele perceba que eu realmente estou na mesma sintonia. Porquê? É uma audição empática, sim, ativa, né? Porque numa primeira fase, quando o adolescente é descoberto, o que ele vai sentir é ou vergonha, ou raiva, ou vai começar logo a dizer, mas ninguém me compreende, por isso não venhas com essa conversa. Por isso é que eu digo, mesmo que tenhamos esse tipo de reação, o que eu tenho que dizer é, ok, eu realmente não compreendo.
realmente eu não compreendo, mas quero compreender, estou disponível, é disponibilidade. Ou mesmo que eu não compreenda, eu estou aqui para si, sim, exatamente, né? Explica-me. Realmente, se calhar eu não compreendo esse comportamento, mas preciso que tu me expliques. Há essa disponibilidade. Depois é fazer um trabalho aqui de motivação para procurar ajuda, porque claro que sim, são situações que se ultrapassam, mas há duas coisas muito importantes que se tem que fazer. Primeiro, temos que perceber o que é que provocou aquele comportamento no adolescente, que muitas vezes não tem a ver só com o adolescente em si, a nível pessoal, mas tem a ver com a dinâmica familiar. E tem a ver também com questões sociais, eu não ser aceito no grupo, ou como agora um bocadinho com o aumento na utilização das redes sociais, eu, para pertencer ao grupo e para ser fixe, vou fazer uns cortezinhos no braço. Okay. Só que é assim, isso acontece, se calhar há muitos adolescentes que fazem a primeira e a segunda vez, ai não, isto dói, e deixam de o fazer, porque não têm necessidade disso a nível psicológico. Aqueles que têm, mantêm esse comportamento. Interessante que era nesse sentido que eu comecei a entrevista, do ser crítico, não ser crítico com a criança, com o adolescente, mas o ser crítico no olhar. Será que seu filho está ficando muito tempo com a blusa, faz calor e com as blusas muito fechadas? Será que seu filho está muito introvertido, muito dentro do quarto? Anda muito sozinho? Será que ele anda muito sozinho? Alterações do humor, alterações do apetite, do sono. Exatamente. Também, lá está, as roupas, a diferença das roupas, as desculpas, quando se vê nódoas negras ou quando se vê algum tipo de corte ou arranhão, arranjarem desculpas logo e ficarem muito nervosos, muito ansiosos com qualquer coisa. Claro que sim. Agora, é engraçado voltar a falar na parte crítica, porque uma das razões também que pode levar os adolescentes a terem este tipo de comportamentos é a autopunição. E eu acho que isto é muito importante. Como é que um adolescente que está a começar a vida dele, que tem 12, 13 anos de vida, que o que devia ter passado até essa altura eram situações de proteção, de conforto, de alegria, de alguma frustração também, para aprender a tolerar a frustração, completamente e muito importante, mas um adolescente que se devia sentir seguro e contente por explorar o mundo e novas realidades que advêm da sua idade, como é que este adolescente já considera que merece ser punido? Porque muitas vezes esses cortes ou esses comportamentos lesivos têm a ver com punições que eu acho que mereço, por culpas que eu carrego, de coisas que eu acho que tenho a culpa. Isso até pode nem acontecer. E às vezes de longo tempo, né? Sim, completamente. Na maior parte das vezes, pelo que eu li, não foi um acontecimento, um divórcio, não foi só isso, mas algo que já vem a longo tempo. Um acumular de situações. Um acumular de situações, exatamente porque a criança passa por uma situação traumática e depois aquilo se repete, depois aquilo se repete, até chega um momento que ela já não consegue lidar com essa dor tão grande. Porque lá está, ela não conseguiu desenvolver estratégias que sejam assertivas e que sejam mais adaptadas a cada uma das situações. Claro que nós não temos um manual na nossa cabeça em que há uma solução para cada problema, de maneira nenhuma. Isto é uma aprendizagem, até nós adultos. É isso mesmo. Há situações em que nós pela primeira vez as vemos e temos que nos adaptar a elas, temos que arranjar aqui estratégias para lidar com as diversas situações. Porque assim, o stress, as situações traumáticas, situações menos boas, emoções negativas vão-nos acompanhar ao longo da vida toda, sem dúvida nenhuma. E nós, desde pequenos, temos que criar estratégias para lidar com este tipo Aliás, quanto mais cedo a gente aprender, mais cedo a gente leva isso para a vida, né? Eu acho que uma coisa muito importante também que podemos dizer aos pais que nos estejam a ouvir é o validar as emoções dos filhos. Validar. Muitas vezes a criança quer falar, quer mostrar, e nós, na nossa vida de stress e do dia-a-dia e de correria, sim, tudo bem, que engraçado, pronto, mostras-me depois. Não, se eles nos querem contar uma coisa que sentiram, nós temos que validar. Porque o que é que acontece? Depois não os deixamos exprimir emoções. E eles não aprendem a exprimir emoções e não aprendem a lidar com as emoções negativas. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma menina de 7 anos e ela é muito sensível e às vezes começa a chorar sem mais nem menos. A menina! Exatamente. E se calhar a nossa preocupação é logo, ai filha, deixa de chorar, por favor, não chores mais. Não, se eu fizer isso, eu estou a inibir a expressão de uma emoção. O que eu tenho que fazer é sentar-me com ela e dizer, olha, já percebi que estás a sofrer com alguma coisa, queres contar-me o que é?
Queres perceber? Porque assim, é normal nós sofrermos, é normal nós termos emoções boas e emoções menos boas, todas elas são normais e são aceitáveis. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Ou mesmo quando a criança tem um ataque de fúria? Sim. Não é? Que é tão comum, né? E nós valorizamos completamente. Isto é birra, são os malcriados. Não. Se a criança está a ter um ataque de fúria, ela tem alguma razão para ter aquela raiva e para ter aquela birra naquele momento. O que eu tenho que fazer é primeiro acalmá-la e depois perceber que, ok, já percebi que há alguma coisa que te incomoda. Fala-me um bocadinho sobre isso. É uma coisa que eu falo sempre, é a gente ter o cuidado de não perder a oportunidade de ensinar aos nossos filhos a gerir as emoções. Sim. Porque quando vão para a vida, a partir do momento que entram na adolescência e começam a entender que é uma pessoa individual e sozinha, começa a ficar tudo muito mais difícil. Sim, e eu acho que agora disse uma coisa muito interessante que é, lá está, nós e os filhos. Eu acho que o problema também parte muitas vezes dos pais. E eu não estou a dizer isso como já noutros programas aqui. Sim. Eu não estou a dizer isso para ninguém se sentir culpado. Sim. Porque o que passou. Nós não fazemos as coisas quando prejudicamos os nossos filhos. Quase nunca é de propósito. Claro. Nós não fazemos isso. Eles não têm manual de instruções e nós também não temos. Exato. Quando somos pais. Por isso o que interessa aqui é nós irmos ganhando aqui informação e conhecimento para poder adaptar. E o que é que acontece muitas vezes? Nós também não mostramos as nossas emoções muitas vezes aos nossos filhos. Principalmente quando estamos a sofrer. Nós temos a tendência do sofrimento esconder um bocado. Ai não, porque senão ela vai ficar triste. Vou preservar os meus filhos. Exatamente. Não, nós temos também que falar sobre as nossas emoções com os nossos filhos. Nosso filho tem uma birra e não há problema nenhum em depois de eu acalmar dizer, olha, sabes, fiquei extremamente triste com esta situação. Não foi contigo, isso é importante. Mas foi com a situação. Nós temos que diferenciar a situação da criança. Não foi tu foste mal, não. O comportamento que tu tiveste nesta situação deixou-me triste. Por que não nos ensinam isso na escola? Pois, isso nós vamos evoluir e ainda vamos chegar devia lá. haver mais psicologia. Vamos fazer aqui uma hashtag e coloque isso nas escolas também. Sem dúvida nenhuma. Egla, pelo nosso histórico e pelo tanto que nós conversamos, o que você acha que acabou de acontecer? O nosso tempo estourou. Claro, como sempre. Para variar, confirmando, não é? Aquilo que eu sempre digo. Quando a companhia é boa, o tempo passa a voar. É isso mesmo. Egla, maravilhosa partilha. Muito obrigada por estar aqui, ajudando a gente esclarecer, mostrar para as pessoas desse planeta que há sempre uma saída, há sempre uma busca, há sempre uma solução para os problemas todos. Claro que sim. E que você volte muito mais vezes. Muito obrigada, claro que obrigada por isso. Você conseguiu transformar até um assunto tão pesado numa conversa maravilhosa. Muito obrigada. Até o próximo programa. Até o próximo. Planeta Mulher termina assim. Mas o que eu quero deixar para você é que você pense bastante. Mesmo que você esteja a sofrer, todo tempo é tempo de buscar o melhor para você, para a sua alma, para o seu corpo e para a sua mente. Até o próximo Planeta Mulher.